Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, as leituras falam pra gente que Jesus faz dom de si mesmo no mistério da cruz, doando-nos sua vida. Então, no mistério da Eucaristia, ele é o verdadeiro maná, o pão verdadeiro descido do céu que se entregou por nós. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 9, versículo 1 a 20. Atos, capítulo 9, versículo 1 a 20. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcifrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Então a gente vê aqui nessa primeira leitura a conversão de Saulo. Ele que era perseguidor, perseguia os apóstolos, queria que todas as pessoas, que estavam pregando o nome de Jesus fossem presas, E aí, ele ouviu, viu uma luz, um resplendor de luz do céu o cercou, E aí uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele pergunta: Quem és, Senhor? E aí disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem persegues. Duro é para ti recalcifrar contra os aguilhões. E aí, abrindo os olhos, Saulo abriu os olhos, e não via ninguém. E aí, havia em Damasco, um discípulo chamado Ananias. E aí o Senhor fala para Ananias, em visão: Ananias, e ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. E aí o Senhor diz: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão,
ele viu, né, que entrava um homem chamado Ananias. E aí Ananias impôs a mão sobre ele, né, e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então Jesus, ele pediu para que Ananias fosse até a casa de Saulo, né, para que Saulo fosse curado da sua cegueira, né, já que ele não estava enxergando. E aí, né, logo lhe caíram dos olhos, né, como umas escamas, e aí ele recuperou, né, a visão, né, e levantando-se, né, Saulo foi batizado, e aí, né, ele foi até onde os discípulos, né, ele foi, se converteu, né, se arrependeu dos erros dele, e aí passou alguns dias com os discípulos, né, em Damasco, e aí logo depois, né, nas sinagogas, né, ele, né, que tanto perseguia as pessoas que pregavam a Jesus, né, ele viu o erro que ele estava cometendo, se converteu, se arrependeu, se converteu e também passou a pregar o nome de Jesus a todos, né? Passou, né, a pregar, né, que Jesus é o Filho de Deus, tá certo? Então a gente vê, né, a conversão, o arrependimento de Saulo, né? Ele viu que ele realmente estava fazendo uma coisa errada, perseguindo os discípulos, perseguindo as pessoas que pregavam o nome de Jesus, né, pelas sinagogas. E aí, né, ele viu o erro que ele estava cometendo, se converteu, se arrependeu, né, e também passou a pregar o nome de Jesus, também passou a dar testemunho de Cristo pelas sinagogas. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 6, versículos 52 a 59. João, capítulo 6, versículos 52 a 59. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: Na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Então a gente continua aqui, né, nessa leitura do Evangelho com o discurso, né, do pão do céu. Né? Jesus fala para a gente, né, que a sua carne é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. Né? Então a condição para ter a vida em Cristo, né, é alimentar-se do seu corpo e do seu sangue, né? Jesus diz mesmo, né, este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre, né? Então ele é o pão da vida. Então que nós possamos sempre, né, cada vez mais também nos alimentar, né? Que nós possamos sempre, né, cada vez mais dar testemunho do Cristo ressuscitado, né? Ele que é o pão vivo que desceu do céu para salvar a humanidade, tá certo? Então que nós realmente possamos refletir, né, sobre isso que Jesus nos fala, tá certo? Ele que é o seu corpo, né, que é verdadeira comida, e o seu sangue que é verdadeira bebida, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.